Olá, sexto ano. Boa tarde. Aqui é o Kaique, professor de Geografia. Estou gravando esse vídeo com o objetivo de explicar o nosso conteúdo, né? De falar sobre os movimentos da Terra, beleza? Pessoal, antes disso, eu gostaria de falar sobre nossa correção da atividade anterior, né? Que o conteúdo é latitude e longitude coordenadas geográficas. Eu pretendia fazer a correção nesse vídeo, mas o vídeo vai ficar muito longo, certo? Então a chave de correção está aqui, logo no início de nossa nova atividade. Peço que vocês corrijam a atividade de vocês, beleza? Caso tenham errado alguma questão, por favor, vejam qual é a resposta certa e corrijam, tudo bem? Bom, a partir daqui, pessoal, nós iremos falar sobre as características gerais do planeta Terra, certo? A primeira dessas características que nós iremos abordar são os movimentos da Terra, certo? Quais movimentos são? Nós iremos trabalhar o movimento de rotação, certo? E o movimento de translação. São os dois movimentos da Terra mais importantes para a vida em nosso planeta, beleza? Bom, antes de qualquer coisa, quero que vocês guardem isso aqui que eu vou dizer no coração de vocês. Tudo, pessoal, tudo que existe no universo, no espaço sideral, no planeta Terra, no fundo do oceano, tudo que existe dentro dessa natureza que nós conhecemos, certo? Tudo que existe está em movimento, beleza? A gente olha para alguma coisa, a gente pode imaginar que aquilo está parado, mas não está, certo? Tudo que existe no universo está em constante movimento, beleza? Então guardem essa informação no coração de vocês, que ela é muito importante para a gente entender aí um pouco do universo, certo? Então, tudo que existe no universo está em movimento. Os planetas, as estrelas, os asteroides, os cometas, tudo se move o tempo inteiro, inclusive o nosso planeta. Agora mesmo, nesse momento, a Terra está se movendo muito rapidamente no universo, no espaço, certo? Desses vários movimentos que a Terra faz, nós iremos falar sobre o movimento de rotação e sobre o movimento de translação. Esses dois movimentos, eles são muito importantes para nós. Beleza, pessoal? Então vamos lá. O que é o movimento de rotação? A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu eixo, ou seja, em torno de si mesma. Esse movimento ocorre de oeste para leste e dura cerca de 24 horas. Bom, então o que é o movimento de rotação? O movimento de rotação, pessoal, é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, certo? Então ela vai girar em torno de si mesma da mesma forma que uma Beyblade gira em torno de si mesma. Ou então o peão, né? Para quem já brincou de peão ou brincou de Beyblade, o planeta ele vai girar da mesma forma, né? Tanto a Beyblade quanto o peão gira em torno de si mesmo. A Terra também vai fazer isso, certo? Olha, eu vou mostrar para vocês aqui como que é o movimento de rotação. Olha lá, pessoal, o movimento de rotação, ele é esse daqui, certo? Bem do jeito que está representado aqui nesse aplicativo. Olha, qual é a grande consequência, qual é a consequência mais importante do movimento de rotação, né? Pessoal, a consequência mais importante desse movimento é a criação dos dias e das noites, certo? É justamente o movimento de rotação que cria os dias e as noites, certo? De dia, o que é o dia, né? O dia é a porção do planeta Terra que está iluminada, certo? Essa parte do planeta aqui é dia. Por quê? Porque ela está sendo iluminada pelo Sol, certo? Essa parte aqui é dia, ela está sendo iluminada pelo Sol. Essa outra parte aqui é noite. Por quê? Porque ela não está sendo iluminada pelo Sol, certo? Então, os dias e as noites, eles são consequências do movimento de rotação. A Terra gira em torno de si mesma, certo? Ela gira em torno de si mesma, e cria os dias e as noites. Esse movimento dura quanto tempo? Dura 24 horas. Exatamente o que um dia e uma noite dura, certo? 12 horas de dia, 12 horas de noite. Beleza, pessoal? Então guardem isso no coração de vocês. O movimento de rotação, ele cria os dias e as noites, certo? Os dias e as noites, eles só existem por conta do movimento de rotação. Beleza?
Olha, aqui eu tenho um gifzinho, uma imagem em movimento, né, que mostra bem o movimento de rotação, certo? A Terra, ela gira ela se move desta maneira no movimento de rotação. É um giro que ela faz em torno do seu próprio eixo. Olha o eixo da Terra aqui, ó. Tá vendo? A parte iluminada seria o dia, essa parte aqui, e a parte não iluminada seria a noite, certo? Pessoal, tem uma questão que eu coloquei na atividade anterior, falando sobre, na atividade que eu passei no livro, na leitura que vocês fizeram no livro, né? Falando sobre o movimento aparente do Sol. O que é o movimento aparente do Sol, pessoal? É porque, olha só, vendo essa imagem aqui, né? Essa representação aqui nesse aplicativo, a impressão que nós temos é que a Terra se encontra parada e quem se move é o Sol, certo? Por quê? Porque nesse ponto de vista, aparentemente é o Sol que está se movendo, certo? Mas, pessoal, isso não é verdade. Esse movimento do Sol, ele é só aparente, ele não é real. O Sol, ele não se move em relação à Terra, certo? O Sol não se move em relação à Terra, certo? Em relação à Terra, ele se encontra parado. Quem se move é o nosso planeta, certo? Então, vamos falar mais uma vez. O que é o movimento de rotação? O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, em torno do seu próprio eixo, certo? Quais são as consequências do movimento de rotação? As consequências do movimento de rotação é a criação dos dias e das noites, beleza? Vamos lá agora para o movimento de translação. A translação. A translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Esse movimento completo dura 365 dias, o que, como unidade de medida de tempo, é chamado de ano solar. Então, pessoal, a translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, certo? O movimento de rotação demora 24 horas. E o movimento de translação demora quanto tempo? Demora 365 dias ou um ano, certo? Então, o movimento de translação demora um ano, certo? Vou mostrar para vocês aqui como que é o movimento de translação. Aqui, pessoal, este é o movimento de translação, certo? Então, olha que interessante. Ao mesmo tempo em que a Terra está fazendo o movimento de translação, que demora um ano, certo? O movimento de translação demora um ano, né? Conforme ela vai fazendo o movimento de translação, ela também faz o movimento de rotação. Então, ela vai girando em torno de si mesma, ao mesmo tempo em que gira em torno do Sol, certo? Só que a Terra demora 24 horas apenas para girar em torno de si mesma e demora um ano inteiro para fazer uma volta em torno do Sol, beleza? Agora nós vimos que no movimento de rotação as consequências são os dias e as noites, não é verdade? E quais são as consequências então do movimento de translação? O que o movimento de translação traz como consequência para nós, né? Ele traz as 4 estações do ano, certo? Olha, vocês estão vendo aqui, ó, 21 de março, 22 de junho, 23 de setembro, 22 de dezembro, certo? Pessoal, essas datas aqui, elas marcam o início das estações do ano, de cada estação, certo? Então, qual é a grande consequência do movimento de translação? É que este movimento aqui, pessoal, ele cria, certo? As 4 estações do ano. Mas, professor, como que esse movimento vai criar as estações do ano? É o seguinte, olha, vocês conseguem ver que a órbita, esse caminho aqui, ó, que a Terra faz em volta do Sol, pessoal, se chama órbita, certo? E a Terra estando em determinado ponto desta órbita, ela vai ter uma certa quantidade de radiação solar, certo? Aqui, por exemplo, ó, 22 de dezembro, para a gente no hemisfério sul, né? Aqui, 22 de dezembro, certo? Aqui a gente recebe grande radiação solar. Então, nesse ponto aqui, se começa o verão, certo?
Então, o que vai determinar a criação das estações do ano? É a quantidade de radiação solar que a Terra vai receber quando ela estiver em determinado ponto desta órbita, certo? Por exemplo, aqui, ó, que está mais próximo do Sol, começa o nosso verão. Aqui, 22 de junho, começa o nosso inverno, certo? Então, pessoal, o que vai determinar a criação das estações do ano é a quantidade desigual, certo, de radiação solar que nós iremos receber enquanto estivermos nessa órbita, certo? Então guardem no coração de vocês. O movimento de translação, quais são as consequências do movimento de translação? É que o movimento de translação, ele cria as estações do ano. E por que cria as estações do ano? Porque a distribuição da energia solar, né, durante a órbita, durante o movimento de translação, é desigual. Ora, tem mais quantidade de energia solar, ora tem menos quantidade de energia solar. Beleza, pessoal? Eu tenho outro GIF aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. A Terra não é o único planeta que gira em torno do Sol. Todos os outros planetas giram também em torno do Sol, certo? Esse GIF aqui mostra muito bem como que os planetas do Sistema Solar, eles orbitam o nosso planeta, como que eles orbitam o Sol, certo, pessoal? Lembram que eu falei que tudo que existe no universo está em movimento? Então, é justamente isso. Todos os planetas do Sistema Solar, eles giram em torno do Sol, certo? E o Sol, por sua vez, ele orbita o centro de nossa galáxia. Beleza, pessoal? Então, espero ter ajudado. Espero que a explicação ajude vocês a fazer o exercício, certo? E qualquer dúvida vocês podem me procurar, beleza? Um abraço!